86. Viver em outro mundo. Capítulo 643. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Zawai e os outros olharam fixamente para esse estranho peixe. Esse peixe na verdade usa esse método para caçar, bastante estranho. Zawai e os outros olharam curiosamente para o peixe que nadava próximo a eles. Zawai não pôde deixar de ter cuidado. Ele queria ver o que esse peixe pretendia fazer. Ele queria atacá-los. No entanto, Zawai não estava preocupado com isso. Embora esse peixe tivesse uma força incomum, não se deve esquecer que a baleia de escama laminada era uma besta morto-vivo do nono nível. Esse estranho peixe seria incapaz de colocar um dente no corpo da baleia. Não demorou muito tempo até o estranho peixe chegar ao lado de Zawai. Mas o que deixou Zawai surpreso foi o fato de que o peixe não atacou a baleia. Mas sim, apenas ficou do seu lado, parecendo que estava agindo como uma escolta para Zawai e os outros. Zawai estava confuso com o que o peixe acabou de fazer. O que está acontecendo? Esse cara se tornou dócil. Mas isso não parece ser o caso. Kaie sorriu e disse: Jovem mestre, esses peixes não devem ser consideradas bestas marinhas a esta altura. Eles agora são mais como bestas do reino demoníaco. E enquanto eles tiverem um pouco do reino demoníaco dentro deles, eles não nos atacarão. Isso porque minha aura pode proporcionar sobrevivência para essas bestas. Portanto, eles devem ser muito respeitosos para comigo. Zawai olhou fixamente. Ele não pensou que seria desse jeito. Realmente. Eu não pensei que Kairi seria tão formidável. Isso é fantástico. Kaie sorriu orgulhosamente e disse: Jovem mestre, por ter certeza, enquanto nós estivemos em um lugar com a aura do reino demoníaco e eu estiver do seu lado, ninguém ousaria atacar nosso grupo. Zawai riu e disse: Bom, então eu estarei contando com sua cobertura. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui. Então ele direcionou a baleia de escama laminada para se aprofundar na trincheira. Entretanto, Zawai ainda levou o tempo para pegar alguns peixes que ele pôde. Afinal, essas eram criaturas que não foram vistas antes, não havia perdas em adquirir mais algumas delas. Quando Zawai e os outros atingiram cerca de 2 quilômetros de profundidade, os estranhos peixes saíram enquanto outro lote de peixes veio. Esses peixes pareciam mais ferozes e pareciam ser mais fortes do que aqueles de antes. Eles tinham as formas de um peixe na versão de um alligator. Mas eles não atacaram a baleia de escama laminada. Ao invés disso, eles os escoltaram a 1 quilômetro antes de outro lote vier e os escoltar para outro quilômetro. Zawai agora sabia como Kairi era vista por essas bestas. Ela parece ter um status que era muito melhor que qualquer imperador humano. Assim que essas bestas sentiram sua aura, eles imediatamente viriam escoltá-la, talvez devido ao seu instinto inato. Zawai e os outros agora fundaram 10 quilômetros de profundidade. No entanto, eles ainda não foram capazes de ver um polvo demoníaco. Zawai olhou ao redor e não podia ver esses polvos, e ao mesmo tempo, eles já estavam a 10 quilômetros sob o mar e ainda assim o fundo da trincheira não foi visto. Quão profundo era essa trincheira? Zawai estava completamente incerto. Mas Zawai não se preocupou com isso, pois eles continuaram nadando para baixo. As bestas mágicas que eles encontraram estavam ficando cada vez maiores enquanto elas pareciam cada vez mais feias. Mais importante, parece que suas forças estavam aumentando também. As bestas mágicas neste nível já eram na sua maioria constituídas de 8º níveis. E eles eram muito numerosos também. Se essas bestas fossem mar acima, a raça homem-peixe não seria muito pacífica. Isso também despertou a antecipação de Zawai. Neste ponto, ele estava extremamente curioso sobre quão profundo essa trincheira era. Zawai comandou a baleia de escama laminada adiante para baixo ao ponto onde quase estava indo verticalmente para baixo. Eles tiveram que mergulhar outros 5 quilômetros quando um gigante polvo de repente apareceu no monitor de Zawai. O polvo estava nadando lentamente. Parece como um polvo qualquer, entretanto, era muito grande. Se alguém incluir seus tentáculos, esse polvo teria 100 metros de comprimento. O que surpreendeu Zawai foi sua aparência. Toda a cabeça deste polvo era preta, mas atrás do seu corpo estava uma imagem branca de um diabo.
Era uma grande imagem, quase completamente ocupando a costa da cabeça do polvo. Seus tentáculos eram brancos também, parecendo com a barba de um diabo se alguém olhasse para isso. Tudo isso junto fez o polvo parecer muito assustador. Embora não tivesse nenhum espinho como os outros peixes, ainda assim instalou medo naqueles que olhavam para ele. No entanto, os olhos de Zauai brilharam quando ele viu essa besta. Isso ocorreu porque era a besta que ele estava procurando, a besta mágica polvo demoníaco. Sem esperar por Zauai fazer um movimento, o polvo demoníaco começou a nadar na direção deles. Então chegou ao lado da baleia de escama laminada e agiu como uma escolta assim como as outras bestas mágicas de antes. Isso fez Zauai olhar fixamente, mas ele relaxou logo depois. A aura do reino demoníaco nesta profundidade na trincheira tinha ficado muito forte, então naturalmente esse polvo também deveria ter sido demonizado. Mas Zauai não parou, além de encontrar essa besta, ele também queria ver a causa da aura do reino demoníaco nesta trincheira. Depois de ir mais outro 1 quilômetro, a quantidade de polvo demoníaco que seguia Zauai agora enumerava cerca de 100. O que deixou Zauai surpreso foi o fato de que todos esses 100 polvos demoníacos estavam no 9º nível. Exceto por Zauai, ninguém seria capaz de corresponder a esse número de especialista. O rosto de Zauai não pôde deixar de ficar feio. Se esses polvos escapassem da trincheira enquanto levava as bestas mutadas junto com ele, então o mar sem fim seria colocado em um tumulto. Neste momento, Zauai de repente notou um grupo de gás preto na distância. Zauai ofegou para esse aglomerado preto. Não era muito grande, apenas cerca de 100 metros de largura. Contudo, Zauai na verdade não podia ver através desse gás. Zauai imediatamente fez a baleia de escama laminada nadar na direção do gás preto. Ao mesmo tempo, ele virou sua cabeça para Cair e disse: Cair, o que você acha que essa coisa seja? Porque eu sinto que é a fonte da aura do reino demoníaco. Cair assentiu e disse: Jovem mestre, realmente é a fonte da aura do reino demoníaco. Esse deve ser um tipo de núcleo demoníaco de alto nível. Zauai perguntou: Núcleo? O que é isso? Cair respondeu: Bestas do reino demoníaco têm núcleos, é a fonte de poder de todos os que moram no reino demoníaco. Os núcleos de bestas de alto nível são extremamente formidáveis. Pelo que eu posso ver, esse deve um núcleo de uma besta mágica de nível Deus. Mesmo no reino demoníaco, essa coisa é um tesouro. Essas bestas de nível Deus não são mais fracas do que especialistas de nível Deus. Eles podem mesmo serem mais fortes. Ao mesmo tempo, eles também têm vidas mais longas do que especialistas de nível Deus. E quando elas morrem, essas bestas procurariam por um lugar onde ninguém seria capaz de encontrá-los, tornando extremamente difícil encontrar seus núcleos. Esse núcleo de nível Deus é extremamente útil para especialistas de nível Deus. Eles podem usar esse núcleo com o objetivo de fabricar armas e também o absorver e fazer o poder do núcleo seu. Embora alguma energia fosse perdida no processo de absorção, ainda seria uma enorme ajuda para especialistas de nível Deus. Afinal, aumentar a força de alguém após chegar no nível Deus é muito difícil. Zauai assentiu, mas ele ainda não conseguiu não deixar de se sentir surpreso. Ele não pensou que um núcleo de uma besta de nível Deus do reino demoníaco chegaria neste lugar. Ao mesmo tempo, esse núcleo realmente conseguiu mudar um cenário inteiro por conta própria, criando esses formidáveis povos demoníacos do 9º nível. A baleia de escama laminada já tinha penetrado no amontoado de gás preto. Então Zauai viu uma pérola preta do tamanho de um punho. Essa pérola estava pacificamente flutuando ali, a cerca de 1 metro acima do fundo da trincheira. Zauai fez a baleia passar direto pela pérola enquanto ele cuidadosamente examinava a pérola. Contudo, além de ser preta, não havia nenhum outro aspecto para ser visto. Cair então disse: Jovem mestre, absorva essa coisa para o espaço. Eu acho que seria extremamente útil em atualizá-lo. Zauai encarou, então assentiu conforme absorvia a pérola para o espaço. E assim que a pérola entrou, uma notificação foi ouvida: energia extremamente forte entrou no espaço. Absorvendo energia. Atualizando o ambiente do espaço. Incorporando atualizações no corpo do anfitrião. Melhorando formas de vida dentro do espaço. Formas de vida fortalecidas. Objetos robóticos no espaço foram atualizados. Água espacial e solo espacial foram atualizados. Toxina do espaço foi atualizado.
Espaço atualizado para nível 60. Esperando pelo esforço contínuo do anfitrião. Zhao A estava selvagemente feliz. Ele não esperava que a pérola atualizasse o espaço. Esse é um resultado fantástico. Além disso, Zhao A tinha sentido que seu corpo havia sido fortificado depois de aumentar o nível. Zhao A imediatamente se virou para Kair e disse: Kair, como você descreve minha força atual? Kair sorriu e disse: Jovem mestre, sua força atual é a mesma que a de um especialista de nível Deus. Você agora pode se proclamar como um nível Deus. Isso é realmente bom. Eu posso sentir que minha força foi melhorada também. Jovem mestre, você agora pode comprar mais 10 cenários. No entanto, eles só podem ser cenários comuns. Zhao A estava estático. Bom. Fantástico. Cenários comuns ainda são bons. Compre um cenário baseado no mar para mim. Então coloque aquelas bestas mutadas nela. Eu quero um cenário que se especializaria em criar essas criaturas. Kaira sentiu conforme ela imediatamente entrava em ação. Então Zhao A virou sua cabeça para Laura e as outras. Isso é ótimo. Agora que o espaço aumentou de nível, eu agora posso plantar plantas mais poderosas para que vocês possam atualizar suas forças. Mesmo se nós não pudermos transformar vocês em especialistas de nível Deus, vocês ainda seriam capazes de se sobressair acima de especialistas normais do nono nível. Viver em outro mundo. Capítulo 644. Laura sorriu e disse: Isso é ótimo. Agora nós não temos que ir até a floresta dos elfos em vista de aumentar de nível. Irmão Ai, você deve pegar aquelas plantas, faça o vovô Gren e os outros aumentarem de nível. Zhao Ai assentiu, então ele absorveu os polvos demoníacos antes de voltar para a superfície. Enquanto ele visse um polvo demoníaco, Zhao Ai imediatamente absorveria para o espaço. Como um resultado, Zhao Ai acumulou cerca de 300 polvos demoníacos. Isso transformou a população de polvos na trincheira em zero. Zhao Ai sentiu que isso era bom. Afinal, se esses polvos ficassem aqui, eles seriam uma ameaça contínua para a raça homem-peixe. Mas Zhao Ai ainda tinha algumas preocupações. Embora a trincheira tivesse uma presença demoníaca muito forte devido ao núcleo, ainda não tinha se espalhado para fora da trincheira. Ao mesmo tempo, os habitantes da trincheira foram todos vistos do lado de fora. Por que isso foi possível? Zhao A estava pensando sobre isso enquanto a baleia de escama laminada continuava indo para cima. Cada besta mágica que eles encontraram foi pega por Zhao A. A baleia lentamente saiu da trincheira antes deles finalmente chegaram na saída. Zhao A não podia deixar de soltar um longo suspiro. Embora eles tenham conseguido grandes colheitas na trincheira, Zhao A e os outros ainda se sentiam para baixo enquanto estava lá devido à falta de luz. Foi bom que eles agora estavam se aproximando das partes brilhantes do mar. Neste momento, uma pressão de repente caiu neles. Zhao A não pôde deixar de ficar paralisado. Ele não sabia o que estava acontecendo. De onde essa pressão veio? Zhao A imediatamente ligou o monitor para ver o que estava acontecendo. Neste momento, o recife sugador de alma subitamente emitiu uma energia negra que formou uma formação mágica. Essa formação pressionou a trincheira fazendo Zhao A e os outros sentirem como se uma montanha estivesse pressionando-os. Não importa o quanto a baleia de escama laminada nadou, ainda foi incapaz de prosseguir além. Zhao A não pôde deixar de ficar surpreso após ver isso. Deve-se saber que quando o espaço aumentou de nível, os mortos-vivos foram atualizados também. Comparado a especialistas normais do nono nível, esses mortos-vivos eram notavelmente melhores. E por causa da aura demoníaca, todos eles ficaram muito mais fortes. Mas depois de tudo isso, a baleia ainda estava sendo suprimida por uma formação. Essa formação mágica não era simples. Zhao A não estava preocupado com isso. Ele fez a baleia voltar para baixo conforme a pressão desaparecia junto com a formação mágica. Zhao A estava atordoado quando ele se virou para Laura e as outras. O que está acontecendo? Porque a formação apareceu quando nós subimos e desapareceu quando nós descemos. Laura e as outras estavam desinformadas quanto a isso também. No entanto, Meg de repente disse: Jovem mestre, quando nós descemos, nós não fomos parados. Apenas quando nós subimos que nós fomos bloqueados de sair. Eu acho que nós fomos contaminados com um pouco da aura do reino demoníaco. Talvez o propósito desta formação seja bloquear aquelas criaturas demonizadas. Zhao A olhou fixamente,
Então ele pensou com cuidado sobre. Parece que esse foi o caso. Eles não foram capazes de ouvir sobre isso dos homens-peixe, mas julgando pelo fato que nenhuma besta mutada foi capaz de sair da trincheira significa que essa formação tinha a função de bloquear eles de sair. Pode ser como Meg disse, a formação era algo que era sensível à aura demoníaca. Quando eles chegaram perto da saída, a formação detectou um pouco da aura que se prendeu a eles e assim prontamente os bloqueou de sair da trincheira. Zhao Ai não pôde fazer nada além de olhar para Meg com surpresa. Quando Meg estava com todo mundo, ela basicamente ficaria quieta e não expressaria muito suas opiniões. Portanto, alguém veria que foi Zhao Ai e as outras que estavam indo bem. Tudo o que Meg fazia era cuidar de Zhao Ai e das meninas. Mas Zhao Ai não esperava que Meg falaria neste momento. Não que ela não era esperta, Meg apenas não queria lutar por atenção. Normalmente, Zhao Ai e as outras teriam cuidado de tudo antes de precisar da sua ajuda, então ela apenas manteve um perfil baixo. Vendo-a se expressar, Zhao Ai se sentiu um pouco feliz. Zhao Ai não pôde deixar de rir e disse, eu acho que você está certa, Meg. Ah! Não seja muito reservada no futuro. Se você tiver algo para dizer, apenas diga. Tudo bem? Meg assentiu, o que fez Zhao Ai sorrir. Então ele acenou sua mão quando magia de luz e magia de água limpou os seus corpos. Então ele comandou a baleia de escama laminada para ir para cima. Desta vez, nada parou seu progresso. A baleia nadou continuamente antes de atravessar a boca da trincheira e voltar para o campo de batalha. Quando eles saíram, Zhao Ai ficou surpreso. Isso porque o caracol dragão azul da raça da sereia ainda estava lá. Eles tinham estado na trincheira por cerca de 4 dias. A trincheira não era rasa, e depois de descer, eles ainda saíram do seu caminho para coletar bestas mágicas, fazendo o tempo que eles gastaram lá dentro bastante comprido. Zhao Ai e os outros eram especialistas do 9º nível, então não era um problema para eles ficarem sem dormir por alguns dias. Entretanto, Zhao Ai não esperava que as sereias ainda estariam aqui. Porque elas ficaram. Neste momento, Zhao Ai viu alguns pontos pretos saindo do caracol e estava nadando na sua direção. Zhao Ai olhou para o monitor e identificou a outra parte como Dazan. Quando eles chegaram na baleia de escama laminada, Zhao Ai imediatamente foi até a boca da baleia e o cumprimentou. Capitão Dazan, por que você está aqui? Vocês não foram lidar com as outras tribos de homens-peixe? Dazan fez uma reverência para Zhao Ai e disse, a general estava preocupada com o senhor, então ela me fez esperar aqui pela sua chegada. No entanto, a general também enviou algumas equipes para lidar com os assuntos importantes, então tudo está indo de acordo com o plano. A general deixou o recado que se você sair, ela queria vê-lo. Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem, eu também quero me desculpar com a general por fazê-la se preocupar. Então ele fez a baleia de escama laminada nadar na direção do caracol dragão azul. Logo, Zhao Ai e os outros chegaram dentro do salão principal do caracol dragão azul. Lu Ying já estava esperando dentro junto com Luo Luo. Além das duas, mais ninguém estava presente dentro. Vendo que Zhao Ai tinha chegado, as duas imediatamente levantaram. Então Lu Ying disse, Senhor, por favor, sente-se. Como foi a viagem? Foi tudo bem? Zhao Ai sorriu e disse, muito bem. Eu posso dizer à general que a trincheira demoníaca não seria mais perigosa. Você pode até mesmo ir lá e sentar. Contudo, eu sugiro que você não faça isso. É extremamente escuro lá. O que Zhao Ai disse foi razoável, embora o fundo do mar também fosse escuro. Ainda haviam alguns peixes luminescentes e plantas para iluminar. Contudo, a trincheira não tinha nada de luz, era cheia da depressiva cor preta por toda parte. Lu Ying sorriu e disse, então eu terei que agradecer ao Senhor. Mas eu temo que ninguém iria querer se estabelecer lá mesmo. O mar sem fim é muito grande, então ainda existem lugares muito melhores do que a trincheira. Certo, o que o Senhor está indo fazer agora? Você vai retornar para o continente. Zhao Ai sorriu fracamente, então balançou sua cabeça e disse, não, eu também quero ver o que é o Recife sugador de alma. Lu Ying franziu suas sobrancelhas após ouvir Zhao Ai. Ela não entendeu. Zhao Ai obviamente era um grande nobre do continente. Ele deve ter muitas maneiras para cuidar disso. Então por que ele deve arriscar sua vida em todos esses lugares? Casualmente indo para lugares perigosos era muito insensato.
Depois de pensar sobre isso, Lu Ying não pôde deixar de ter a coragem para perguntar a Zhao Ai, o que o senhor quer ver no Recife sugador de alma? Você deve saber que nossa raça Homem-Peixes sempre esteve investigando o local. No entanto, nós ainda não fomos capazes de encontrar nada depois de fazer isso por gerações. A esta altura, nós não ousamos mais ir lá. Zhao Ai deu um aceno e disse, eu sei sobre isso, mas é possível que eu possa pegar algo que seja muito importante para mim. Então eu quero ir lá procurar. Depois disso, eu vou retornar para o continente. Zhao Ai não estava mentindo, ele realmente queria ver como a formação mágica do Recife poderia ser tão forte. Forte o bastante que realmente podia pressionar bestas mágicas mutadas por vários anos. Isso deixou Zhao Ai muito curioso. Se realmente houvesse tal formação, então Zhao Ai naturalmente queria dar uma olhada. Se ele estudar essa formação, então seria similar a ganhar uma arma para lutar contra o reino demoníaco no futuro. Após ouvir Zhao Ai, Lu Ying sabia que ela não poderia persuadi-lo, então ela apenas disse, então eu estarei esperando pelo retorno do senhor. Se o senhor encontrar qualquer perigo, não hesite em recuar. Zhao Ai sorriu levemente e disse, tudo bem, general pode ter certeza. Certo, eu tenho um assunto para pedir a sua majestade e eu posso precisar da ajuda da general. Lu Ying olhou fixamente. Ela estava curiosa sobre o que Zhao Ai queria que precisava da sua ajuda. O que o senhor precisa? Eu imediatamente devo enviar a palavra para sua majestade. Zhao Ai assentiu e disse, eu quero pedir a sua majestade se é possível que eu aprenda a técnica de refinamento à água da sua raça da sereia. Tenha certeza, eu certamente não espalharei para outra pessoa. Lu Ying encarou quando ela ouviu Zhao Ai. Então ela forçou um sorriso e disse, senhor, eu acho que você entendeu errado alguma coisa. A técnica de refinamento à água da minha raça da sereia não é um segredo. O motivo pelo qual essa técnica é apenas usada por alguns foi porque seus requisitos são muito altos. Além da pessoa ser dotada em controle de água, a água usada para a técnica precisa ser especial também. A técnica precisaria de água de alta qualidade a fim de ter sucesso. Nossa raça da sereia tem nossa própria técnica inata que pode purificar água, certificando-se de que a água seja da mais alta qualidade possível. Por causa disso, apenas nossa raça foi capaz de usar essa técnica de refinamento à água. Se outras pessoas não tiverem meios de purificar água, então seria impossível para eles usarem essa técnica. Viver em outro mundo. Capítulo 645. Zhao Ai estava calmo enquanto ouvia Lu Ying, mas ele realmente estava muito excitado por dentro. Lu Ying disse que outros não foram capazes de usar esse método de refino devido à falta de métodos de purificar água. No entanto, isso não era um problema para Zhao Ai. Não se deve esquecer que Zhao Ai tem Buble, a fonte da água infinita. Buble era mais do que qualificado para ser usado como um ajudante para a técnica de refinamento à água. Depois que Lu Ying terminou de falar, Zhao Ai mostrou um leve sorriso e disse, eu peço à general para ainda transmitir meu pedido para sua majestade. Eu quero usar essa técnica de refinamento à água como uma referência. A general deve saber quanta importância eu coloco nesta guerra contra a raça divina, mas quando a guerra começar, nós precisaríamos ter muitas armas. Contar com os artesãos humanos e anões simplesmente não daria. Portanto, eu quero adicionar essa técnica de refinamento à água na equação e ver se pode ajudar com a demanda. Quando ela ouviu Zhao Ai, Lu Ying imediatamente assentiu e disse, o senhor pode ter certeza, eu certamente tomarei a responsabilidade neste assunto. Nossa técnica de refinamento à água não é um segredo, apenas precisa de preparações apropriadas. No entanto, eu posso garantir a você que essa técnica tem seus próprios métodos brilhantes. Senhor, você pode cuidar dos seus assuntos primeiro. Quando você voltar, eu terei a técnica de refinamento à água para te entregar. Zhao Ai sorriu e disse, tudo bem, então eu terei que incomodar a general. Eu estarei indo para o Recife sugador de alma agora, até breve. Lu Ying se levantou e fez uma saudação a Zhao Ai, eu desejo boa sorte ao senhor. Zhao Ai retornou o gesto e então sorriu fracamente antes de se virar para partir. Depois de voltar para a baleia de escama laminada, Zhao Ai não pôde deixar de rir. Laura olhou para Zhao Ai e sorriu. Irmão Ai, eu não esperava que obter a técnica de refinamento à água da raça da sereia seria tão suave. Zhao Ai sorriu levemente e disse,
As sereias se importam com os outros homens-peixe, mas desde que nenhuma raça teve a capacidade para purificar água, eles não foram capazes de passar essa técnica adiante. Mesmo se eles espalharem o método, ninguém seria capaz de usá-la. Mas nós temos o buble. Embora eu fique nervoso toda vez que o vejo, pelo menos nós encontramos um uso para ele. Quando Laura ouviu Zawai, ela não pôde deixar de balançar a cabeça. Buble realmente era uma coisa interessante. Ele era bastante audaz e amava conviver com as senhoras. Ver Buble fez Zawai sentir desconforto. Entretanto, Laura e as outras não se importaram com isso. Em seus olhos, Buble era como um animalzinho que apenas era um pouco esperto. Buble também tem sido desse jeito, então era impossível mudá-lo. Mais importante, Buble fez Zawai invejoso. Para ser honesto, Laura e as outras amavam ver Zawai sentir inveja de Buble. Porque isso significa que Zawai realmente as tratou como tesouros. Litsi riu também e disse, irmão mais velho, você acha que essa técnica de refinamento à água seria útil? Zawai sorriu e disse, com nossas técnicas atuais, essa técnica de refinamento à água deve ser útil. Além disso, o sogro pode querer pesquisá-lo. Quando nós pegarmos a técnica, talvez ele encontre alguns meios de melhorá-la. Litsi naturalmente sabia que o sogro que Zawai falava era Karen. O homem era um maníaco da pesquisa, portanto Litsi não ficou confusa e apenas assentiu. Então Zawai disse, eu quero ir para o Recife Sugador de Alma para olhar para a coisa que suprimiu as coisas dentro da trincheira demoníaca. Se nós pudermos descobrir algo sobre isso, então pode se provar útil na nossa luta contra o reino demoníaco. Laura assentiu e disse, o Recife Sugador de Alma é realmente formidável. Ele está bastante longe da trincheira, mas ainda pôde sentir a aura do reino demoníaco suprimi-la. Ao mesmo tempo, também aprisionou as bestas mutadas da trincheira. Megan franziu suas sobrancelhas e disse, mas eu nunca ouvi sobre tal formação no mundo. Irmão mais velho Ai, você deve perguntar a Lu Ying e ver se essa formação foi algo que eles montaram. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, não é necessário perguntar, definitivamente não foi eles. Senão, Lu Ying já teria nos dito sobre isso quando eu informei da minha intenção de investigar o local. Também por causa disso que eu fiquei curioso sobre quem teve a habilidade para estabelecer essa formação ou talvez porque o Recife veio a existir. Megan assentiu. Se as sereias realmente estabeleceram o Recife, então eles já deveriam ter informado os outros homens-peixe. Haviam dois lugares que os homens-peixe não conseguiam entender. Um deles deu a Zawai o núcleo de uma besta mágica de nível Deus, o qual atualizou o espaço para o nível 60, deu a Zawai mais 10 espaços para cenários, e lhe deu plantas que podem tornar nível Deus. Essa era uma colheita enorme. Quanto ao outro lugar, eles ainda não investigaram. Aquele lugar estava cheio de mistério e Zawai não queria apressadamente ir lá. Então ele decidiu fazer uma pausa para se manter em uma boa condição. Zawai e os outros retornaram para o espaço e tomaram um banho quente antes de descansar. Depois disso, eles imediatamente subiram na baleia de escama laminada e foram em direção ao Recife Sugador de Alma. Zawai ainda não disse a Gren e os outros sobre a atualização do espaço. Embora o espaço tenha criado alguns peixes mensageiro, seus números não eram muito grandes. Portanto, Zawai queria esperar até todos os assuntos da raça homem-peixe fossem resolvidos antes de dizer a Gren e os outros tudo, bem como entregar alguns peixes mensageiro. De qualquer forma, eles tinham ficado sem se comunicar antes, e não foi uma grande coisa. Zawai e os outros sentaram no espaço enquanto a baleia de escama laminada nadava em direção ao Recife Sugador de Sangue. Eles estavam ansiosos para saber o que estava dentro daquele lugar. Não demorou muito tempo até a baleia de escama laminada entrar no Recife. Seu interior era lindo, haviam formas estranhas por toda parte onde atraíam os olhares do pessoal. O interior era como um mundo totalmente diferente, completamente desatado do mundo exterior. Pode-se até mesmo ver as formas de alguns animais do continente nos corais. Zawai e os outros esqueceram sobre seu propósito inicial de vir aqui conforme ofegavam para o lindo cenário. O Recife era tão lindo. Além do Recife, havia também muitas plantas, bem como pequenos peixes dentro. Os corpos desses peixes tinham padrões atraentes neles, fazendo-os extremamente adoráveis para as mulheres. Laura e as outras estavam cutucando Zawai para pegar alguns desses peixes. Naturalmente, Zawai não rejeitou,
Ele pegou alguns peixes e os colocou no espaço. Laura e as outras então pegaram um tanque de vidro e encheram com água do mar. Então Zhao colocou os pequenos peixes no tanque de vidro para eles olharem. Laura e as meninas estavam olhando para os peixes, nadando ao redor de uma maneira muito atraente. Isso fez Zhao forçar um sorriso. Zhao mudou sua atenção novamente para o monitor. Ele queria ver onde eles estavam, mas isso o deixou surpreso. Quando Laura e as outras ouviram Zhao, elas imediatamente mudaram sua atenção para a tela. Laura disse: "Irmão Ai, qual o problema?" Zhao não falou quando ele apontou para um canto da tela. Zhao aumentou a imagem e mostrou para Laura e as outras qual era o problema. Na tela, o grupo de Zhao era representado por um vermelho pequeno enquanto os outros peixes eram pontos verde. O que deixou Zhao surpreso foi o movimento do seu ponto vermelho. O ponto vermelho estava circulando ao redor de uma área, não desviando dessa rota circular. Era como se estivesse preso por algo. Isso atordoou Zhao. Não se deve esquecer que a baleia de escama laminada é um morto-vivo, então não depende de seus olhos para a percepção. Contudo, ainda estava preso. Parece que esse arrecife sugador de alma está cumprindo sua reputação. Laura e as outras também viram o que estava acontecendo. Elas não puderam deixar de olhar em espanto. Elas não esperavam que experimentariam tal coisa. Zhao imediatamente saiu do espaço e foi até a baleia de escama laminada. Ele sentou dentro do corpo e sentiu que tudo estava normal. A baleia parece estar indo adiante e o cenário estava constantemente mudando. Ele não podia ver nenhuma duplicata no que ele viu. Laura e as outras também saíram com Zhao. Quando elas viram a situação, elas ficaram chocadas. Laura virou sua cabeça para Zhao e disse: "Irmão Ai, o que é tudo isso?" Zhao balançou sua cabeça e disse: "Eu também não sei. Mas eu tenho certeza de que está relacionado àquela formação mágica. Não precisa pensar muito. O que nós temos que fazer é ir em frente." Então Zhao não se importou com o cenário externo quando ele direcionou a baleia de escama laminada para ir em uma linha reta. Quando a baleia finalmente deixou seu caminho circular, Zhao se virou para Laura e disse: "O cenário mudou?" Laura balançou sua cabeça e disse: "Não, apenas sinto que a baleia deu uma pequena volta. Todo o resto não mudou." Zhao assentiu. Ele agora entendia quão formidável era essa formação. Pode realmente enfeitiçar não apenas pessoas, mas o morto-vivo também. Caso contrário, a baleia de escama laminada não teria sido enganada. No entanto, isso deixou Zhao ainda mais curioso. Ele agora acreditava que o que obteria neste lugar não seria muito simples. Zhao continuou direcionando a baleia a ir em linha reta. Pouco depois que a baleia saiu do seu caminho circular, ela voltaria a nadar em círculos, o que então notificaria Zhao para mudar seu curso. Felizmente, Zhao tinha um monitor, senão ele estaria preso dentro deste recife. Viver em outro mundo. Capítulo 646. Depois de atravessar 9 armadilhas, a baleia finalmente continuou sua direção reta sem ir em círculos mais uma vez. No entanto, Zhao na verdade conseguiu sentir ansiedade. Ele sentiu que a coisa que ele estava procurando já estava bastante próxima. Laura e as outras estavam ansiosamente olhando para o monitor também. A tela agora estava maior do que era na trincheira. Lá, o monitor podia apenas examinar cerca de 100 metros de distância. Parece que sua habilidade foi suprimida pelo núcleo de nível Deus. A situação neste momento era muito diferente, mas não era nada melhor. Ainda só podia mostrar cerca de 200 metros à frente. Entretanto, isso também conseguiu fazer Zhao feliz. Afinal, quando o monitor foi suprimido, eles tinham conseguido adquirir o núcleo de nível Deus, fazendo o espaço aumentar de nível no processo. Embora a supressão fosse fraca, apenas cerca de 200 metros, a coisa dentro ainda deve conseguir empurrar a quantidade necessária pelo espaço para aumentar de nível. Ao mesmo tempo, Zhao também se tornou cauteloso. Eles não tinham encontrado um ataque da última vez por causa da presença de Caer. No entanto, a situação desta vez é completamente diferente. O lugar onde eles estão agora suprime a aura do reino demoníaco. Se eles encontrassem um ataque, então era possível ser bastante perigoso. Portanto, Zhao fez Laura e as outras entrarem no espaço enquanto ele ficou dentro da baleia, instruindo-a para ir em frente. Depois de ir em frente por vários minutos, Zhao de repente sentiu uma aura formidável envolvendo. Ele imediatamente fez a baleia de escama laminada parar e fez alguns peixes mortos-vivos darem uma olhada.
Ninguém de fora pode ver os mortos-vivos, então eles puderam exibir todas as suas capacidades aqui. Neste momento, uma longa figura chegou. Zhao Ai olhou para essa figura e soube que era uma besta mágica do 9º nível. Quando aquela longa figura viu Zhao Ai, sua cauda imediatamente piscou quando uma luz azul viajou na direção da baleia de escama laminada. Zhao Ai não teve a oportunidade para desviar, a luz azul veio rápido demais. Quando ele viu, a luz já tinha atingido a baleia de escama laminada. A baleia sentiu o choque, mas não houve dano adicional. Zhao Ai identificou a longa figura como uma enguia elétrica do 9º nível. Ela descarregou um choque muito poderoso. Entretanto, ataques elétricos eram completamente ineficazes contra os mortos-vivos. A eletricidade da enguia elétrica podia ser um problema para outras bestas mágicas, mas os mortos-vivos eram diferentes. Os mortos-vivos não podiam ser paralisados, fazendo as habilidades da enguia elétrica virtualmente inúteis. Zhao Ai acenou sua mão quando seu morto-vivo se jogou na direção da enguia elétrica. E enguia não esperava que seu ataque fosse inútil. Deve-se saber que a inteligência de bestas do 9º nível não era diferente de humanos normais. Então, quando viu o morto-vivo, imediatamente o evitou enquanto descarregava ainda mais ataques, mas teve zero de efeito. Zhao Ai calmamente olhou para seu morto-vivo. Ele sabia que os ataques da enguia elétrica não funcionariam. Pode ser forte contra bestas, mas para o morto-vivo, realmente não o afetou. Com certeza, a enguia elétrica se encontrou em um dilema. Quando ela parou de atacar, já era tarde demais, ele agora estava cercado pelos mortos-vivos. Naturalmente, os mortos-vivos não foram educados. Um dos peixes-espada morto-vivo atacou a enguia até a morte. Zhao Ai então liberou um gás preto que envolveu a enguia elétrica. Quando o gás desapareceu, a enguia se tornou uma criatura morta-viva. Bestas do 9º nível podem falar, então Zhao Ai a chamou e perguntou, o que tem à frente daqui? Já que a enguia elétrica podia responder, imediatamente disse, jovem mestre, à frente tem uma flor estranha. Desde que eu era pequeno, eu sempre achei essa flor confortável, então eu fiquei do seu lado o tempo todo. Zhao Ai olhou para a enguia e perguntou, flor? A enguia elétrica sentiu e disse, sim, jovem mestre, é uma flor muito grande. Além disso, também é muito atraente. Zhao Ai imediatamente respondeu, vamos lá, deixe-me vê-la. Então a enguia obedeceu conforme guiava Zhao Ai na direção da mesma flor que ele descreveu. Após ver a flor, Zhao Ai não pôde deixar de ficar chocado. Essa não era uma flor que ele tinha visto no mar. Essa era uma flor de lótus. O lótus era muito grande, suas pétalas azuis foram organizadas em 9 camadas. Era muito bonita. Mais importante, o meio do lótus não era realmente a base da semente. Havia outra flor de lótus dentro, parecia ser como um botão de lótus do 9º nível. Zhao Ai olhou fixamente para essa flor. Ele não esperava que essa coisa aparecesse neste lugar. Lótus não eram normalmente encontradas no mar. Parece que estar aqui era extremamente estranho. No entanto, Zhao Ai imediatamente ficou feliz. Essa foi a primeira vez que ele encontrou uma lótus neste mundo. Ele tinha visto outras plantas parecidas com as da terra no continente. Entretanto, todas elas eram variações das quais Zhao Ai imaginou. Essa lótus foi a primeira que Zhao Ai pôde realmente descrever como uma genuína lótus. Então Zhao Ai se virou para a enguia elétrica e disse, existe alguma outra flor como essa? A enguia respondeu, mais nenhuma, jovem mestre, esta é a única. Zhao Ai assentiu, então ele imediatamente foi até a lótus e fez o monitor examiná-la. Ele queria ver a parte inferior da lótus. Com certeza, Zhao Ai podia ver a raiz da lótus sob a flor. Embora a raiz apenas tivesse a espessura de um braço, era tão transparente quanto o cristal, parecia muito sensível também. Zhao Ai não pegou a lótus de imediato, ele ainda queria ver quão longas as raízes eram. Portanto, ele continuou seguindo a raiz até que ele pôde ver seu fim. Zhao Ai olhou por um longo tempo, mas ainda não conseguiu encontrar o fim da raiz da lótus. Parecia que a raiz não tinha fim, era muito longa. Zhao Ai franziu a testa, mas ele ainda não parou. Ele sentiu que essa lótus estava se tornando cada vez mais extraordinária. Se outras lótus tivessem tais longas raízes, poderia já ter crescido novos botões, mas essa lótus tinha apenas uma. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai colocou sua ansiedade longe. Então ele continuou tentando encontrar o fim da raiz da lótus.
Zhao Ai encontrou um problema depois de procurar por um longo tempo. A raiz da lótus começou a estender, e parecia que ela passava por baixo de todo o recife sugador de alma. Essa descoberta deixou Zhao Ai excitado. Se realmente é como ele pensou, então a formação mágica do recife sugador de alma pode ter sido causada pela raiz da lótus. Se isso realmente for verdade, então ele pode ter encontrado outro tesouro. Um dia passou, mas Zhao Ai ainda não foi capaz de encontrar o fim da raiz da lótus. No entanto, ele não desistiu. Ele descansou e fez cair o substituir. A esta altura, ele podia confirmar que essa raiz de lótus realmente cobriu todo o recife sugador de alma. No dia seguinte, Zhao Ai finalmente encontrou a ponta da raiz. Quando ele encontrou o fim, Zhao Ai não pôde deixar de ficar paralisado. O fim da raiz acabou sendo circular. Então havia uma curva dividindo a linha no meio do círculo. Então, com a circunferência da raiz, tinha na verdade se tornado em um círculo Taiyang. E quando ele traçou a imagem das raízes e diminuiu a ampliação, Zhao Ai podia ver que o recife e a raiz da lótus na verdade formaram um diagrama dos 8 trigramas Taiji natural, com a flor de lótus colocada no meio. Zhao Ai olhou para o diagrama na tela enquanto sentia profundamente surpreso. Ele não pensou que ele encontraria esse diagrama neste mundo. Essa imagem era muito familiar, era um design único na cultura chinesa. Ele não podia deixar de ofegar no mistério da criação e sua habilidade para formar um diagrama natural como esse. Não admira que a aura do reino demoníaco fosse suprimida. A diagrama dos 8 trigramas Taiji era um diagrama taoísta que podia restringir várias criaturas demoníacas. Para esse grande diagrama ser colocado bem ao lado da trincheira significa que a trincheira demoníaca tem sido suprimida há todo esse tempo. Zhao Ai sabia o que era esse diagrama. No entanto, era diferente para Laura e as outras. Laura e as outras curiosamente olharam para o monitor e perguntaram: Irmão Ai, o que você encontrou? Zhao Ai se recuperou, então ele riu alto e disse: Nós encontramos algo bom. De fato, nós encontramos um tesouro. Fantástico, isso é realmente fantástico. Ah! Laura e as outras olharam fixamente para Zhao Ai. Elas não conseguiam entender o que deixou Zhao Ai tão feliz. Depois de algum tempo, Zhao Ai se recuperou. Ele não explicou o diagrama para Laura e as outras, já que era bastante complicado. Ao mesmo tempo, Zhao Ai só podia entender aproximadamente metade disso, então ele realmente não teve as qualificações para explicar. Zhao Ai olhou para elas e então sorriu fracamente. Apenas saiba que nós ganhamos algo bom. Eu não posso dizer para vocês agora. De qualquer forma, nós devemos absorver todo o recife sugador de alma para o espaço. Laura e as outras olharam atordoadas, então elas mudaram seus olhares para o recife. O recife sugador de alma é muito grande. Eles mesmo precisaram de 2 dias para viajar através dele. Eles realmente podem absorver a coisa toda para o espaço? Zhao Ai também sabia sobre esse problema, então ele não pôde deixar de franzir suas sobrancelhas. Então ele se virou para Kair e disse: Kair, nós podemos absorver todo o recife para o espaço? Kair olhou para o recife e assentiu: Eu posso, contudo, essa área pode ter algo de especial acontecendo. Então eu preciso da ajuda do Bubble para conseguir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.